A gente já chega com uma boa notícia, pois a terra encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque, capítulo 2, verso 14. Ministério Pão Vivo. Esta voz profética anunciando o tempo do fim, anunciando a volta do Senhor Jesus Cristo. Continuamos aprendendo no capítulo 7, segundo escreveu o profeta Daniel. Nós estamos falando das investidas, as investidas ferozes do chifre pequeno. Este chifre pequeno que não é mais de que um rei. Aliás, é o rei, diferente de todos, que lá no capítulo 8, quando fala do antítipo dele, do anticristo, na descrição é dito, além de tudo de ruim que se informa sobre ele, fala que ele será um indivíduo de cara feia, de semblante horrível, que a gente verá ainda em vídeos posteriores. Hoje a gente ainda está no verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo. Já mostramos a concordância desta profecia de Daniel com aquela de João lá no Apocalipse. Lá no capítulo 13 e verso 5, diz: foi-lhe dada uma boca que proferia blasfêmias, aliás, proferia arrogâncias e blasfêmias, e com autoridade para agir 42 meses. Esses 42 meses, 3 anos e meio, concordam com a profecia de Daniel, aqui de 7:25, que os santos lhes serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A mesma, ou seja, a referência ao mesmo tempo num vocabulário diferente. Ainda referente à questão de que ele proferirá palavras contra o Altíssimo. No verso 6 de Apocalipse 13 está descrito que ele abriu a boca, veja que absurdo, ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome. Veja, Deus tem um zelo excêntrico sobre o seu nome. Tanto é que um dos 10 mandamentos é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente qualquer que tomar o seu nome em vão. Olhe bem como Deus requer de nós toda a reverência ao seu nome. E lá no Salmo, o salmista Davi disse que Deus
colocou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Então, lições para nós. Às vezes, tratamos o nome de Deus de qualquer maneira. Existe um certo costume hoje e dizem que nada a ver, que isso é apenas uma maneira de falar, isto faz parte da modernidade. Então, alguém, ao se referir a Deus, diz assim, o homem lá de cima, veja, isso aí não é nada de simples, isso é algo grave. A Bíblia tem um tratamento, os profetas têm um tratamento de Deus bem diferente. Veja que aqui o agente celestial, quando falou sobre as ações do anticristo, aqui Deus aparece como Altíssimo. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Mas continuando lá em Apocalipse 13:5, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e o tabernáculo, a saber, aqueles que habitam no céu. Note que a fúria de Satanás, a fúria do governante dele contra Deus e contra os servos de Deus é indescritível. Ele odiará Deus, o nome de Deus e os santos do Altíssimo. Note que na continuidade, primeiro proferirá palavras contra o Altíssimo e depois magoará os santos do Altíssimo. A gente já advertiu ontem para o cuidado com aquela farsa de que o anticristo não perseguirá os santos, de que os santos, a igreja, será arrebatada antes. Isto não tem base sólida nas Escrituras. Veja que lá em Apocalipse 7:14, quando João estava admirado, que ele viu no verso 9 aquela multidão, todos vestidos com vestes brancas, com palmas nas mãos, estavam diante do Cordeiro e tinha gente de todas as raças, tribos, línguas e nações, e um dos anciãos perguntou para ele: quem são estes que estão diante do trono vestidos com vestiduras brancas? João respondeu: Senhor, tu o sabes. Como que há a dizer? Eu que pergunto para o senhor e o senhor vem perguntar para mim. Então veio a resposta: estes são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, vieram da grande tribulação. Olha, por que ainda ficar crendo que os santos não passarão pela grande tribulação? Nós incorremos num perigo para defender, às vezes,
crenças, doutrinas estapafúrdias, falsas, que não passam de heresias, criadas pelos homens. Nós torcemos textos, torcemos aquilo que é claro nas Escrituras. Vamos ter cuidado com a palavra de Deus. Olha, denominações passam, doutrinas de homens passam, mas a palavra do Senhor permanece para todos sempre. Aqui está dizendo que aquela multidão, eles que, de número infinito, de todas as partes do mundo, estão ali diante do altar, adoram, louvam ao Senhor, mas eles vieram da grande tribulação. Depois, lá no capítulo 20, verso 4, o apóstolo João diz que viu diante do trono as almas dos mortos. Olha, almas de mortos. E ele explica quem são estes mortos. Ele diz que são aqueles que foram decapitados, misericórdia, foram decapitados. Por quê? Por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Não aceitaram, aliás, não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não aceitaram a marca na cabeça ou na mão. Olha, claríssimo. É aquilo que o profeta Daniel, que no livro de Daniel já foi profetizado, que o mensageiro celestial disse para ele, que o chifre pequeno proferirá palavras contra os santos do Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Então, verdade, conforme diz aí na linguagem popular, verdade nua e crua. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.